Você vai ficar chocado com as bizarrices que eu fiz. Minha história inspirou filmes como Psicose, Massacre da Serra Elétrica e Silêncio dos Inocentes. E está sendo contada na série Monstros da Netflix. Bem-vindos ao Contador de Histórias. Me chamava Edward Theodore Gain, mais conhecido como Ed Gain, o açougueiro de Plainfield. Nasci em 27 de agosto de 1906, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Minha infância era muito complicada. Meu pai, George Philip Gain, era alcoólatra, e minha mãe, Augusta Wilhelmine Gain, era uma fanática religiosa. Morávamos numa casa bem isolada e eu só saía para ir para a escola. Minha mãe me proibia de fazer amigos e dizia que todas as mulheres, exceto ela, eram naturalmente prostitutas e do diabo, e que todas mereciam morrer. Eu era muito apegado à minha mãe, e quando meu irmão, chamado Henry George Gain, saiu de casa, tentou me alertar sobre ela. Um tempo depois, teve um incêndio na fazenda onde eu morava e meu irmão foi achado morto, mas a autópsia mostrou que ele não morreu queimado, que ele já estava morto quando começou o fogo. Então suspeitaram que eu o matei. Nessa época, meu pai também já tinha falecido por conta de problemas com o alcoolismo. Por um lado, a morte do meu pai até que foi boa, pois saíamos um pouco mais de casa para tentar ajudar nas contas. Como eu e meu irmão ajudávamos nossa mãe a manter a fazenda, nos começamos a ter um pouco mais de convívio social. Mas isso não durou muito tempo, porque pouco depois da morte do meu irmão, minha mãe teve um AVC, e eu cuidei muito bem dela nos meses que se seguiram depois desse AVC. Eu até mesmo me deitava na cama junto com ela, a acariciava e tentava confortá-la da melhor forma possível. Parecia que ela estava se recuperando, mas depois ela teve um segundo AVC e a saúde dela foi se deteriorando rapidamente. Ela morreu aos 67 anos de idade e eu fiquei arrasado. Eu tinha perdido a minha única amiga e talvez o meu verdadeiro amo. No funeral, chorei como uma criança. Agora, eu estava sozinho na fazenda e ganhava dinheiro através de alguns bicos que eu fazia pela cidade, e todos ali me adoravam. Mas TBM falavam que eu era um pouco estranho. Com o tempo, eu deixei de usar todos os espaços mais usados pela minha mãe. Isso incluía as escadas, a sala de estar, o quarto dela. Todos esses locais ficaram intocados exatamente da forma que eles eram quando a mãe ainda estava viva. Por outro lado, o restante da casa ficava cada vez mais miserável. Eu vivia em um quarto próximo à cozinha e acumulava muito lixo dentro de casa. Nessa mesma época, passei a me interessar bastante por revistas sobre experimentos nazistas, anatomia feminina e culto à morte. Eu tinha um interesse particular em uma mulher chamada Ilse Koch. Ela trabalhou em campos de concentração nazistas e recolheu pedaços de pele dos prisioneiros. E é nesse momento que eu me encontrei quando a polícia chegou à loja de ferragens para investigar onde poderia estar a Berenice. Assim que eles chegaram, eles encontraram aquele recibo de anticongelante com o meu nome. Eles não suspeitaram de mim a princípio. Só sabia que ele eu deveria ter sido a última pessoa a vê-la com vida. Então, os policiais se dividiram. Um grupo foi atrás de mim para tentar me encontrar e o outro grupo foi até minha fazenda. Fui encontrado jantando na casa de um vizinho e foi preso imediatamente para dar um depoimento. O grupo que foi para minha fazenda foi o que mais se chocou e fez com que o mundo inteiro se chocasse depois. Naquela noite, eles não conseguiram entrar em casa, então eles tiveram que ir pela parte dos fundos. Eles entraram na chamada cozinha de verão, que é um pequeno galpão que fica do lado de fora da casa. Minha propriedade também não tinha eletricidade, então eles não conseguiram enxergar muitas coisas. Afinal, eles só estavam com lanternas. Um dos policiais, com uma lanterna acesa, estava olhando lá atrás da minha casa e ele descobriu que tinha um objeto pendurado nas vigas. A princípio, ele achou que era um cervo eviscerado, mas não demorou muito para ele perceber que aquele era um cadáver de uma mulher. Esse cadáver estava preso pelos calcanhares e completamente eviscerado. Ela tinha sido enforcada e cortada do externo até a pelvis. Aquele era o corpo de Bernice Warden. Os dois policiais que viram ela primeiro tiveram que ir até o gramado vomitar. Com essa descoberta, os policiais entraram na minha casa, mas eles não sabiam que o pior ainda estava por vir.
No meio de todo aquele lixo que eu estava acumulando, eles encontraram objetos inexplicáveis que eu fiz. Todos esses objetos foram feitos com pedaços de corpo humano. Fiz cadeiras estofadas com carne humana, um abajur de pele, restos mortais de 12 cabeças humanas, luvas feitas de dedos e pele de cadáveres. Também tinham um frasco contendo narizes, uma caixa de órgãos genitais femininos, alguns pintados e amarrados com fitas. Também tinha um cinto feito de mamilos femininos e um mastro feito de lábios humanos. O que mais chocou os policiais era uma fantasia de mulher. A roupa era feita com peles, inclusive tinha uma máscara que eu depois admitiria usar para fingir ser uma mulher, ou fingir ser minha, a própria mãe. Também tinham vários rostos femininos preservados. Alguns tinham batom passado. Os policiais encontraram a cabeça decepada de uma mulher que já tinha desaparecido há 2 anos. O nome dessa mulher era Mary Hogan. Ela era dona de uma taberna que ficava na beira da estrada, logo na saída de Plainfield. Quando fui levado para a delegacia, tive uma certa dificuldade ao começar a falar. Mas depois de 24 horas detido, eu confessei tudo. Em meu depoimento, eu disse para o investigador que do ano de 1947 a 1952, fiz pelo menos 40 visitas noturnas a 3 cemitérios para exumar os corpos que eram enterrados recentemente. Minha desculpa era de estar fazendo experimentos científicos. Convenci um amigo meu chamado Gus a visitar cemitérios junto comigo à noite. A gente violava túmulos de mulheres recém-falecidas e roubava os corpos. O Gus nunca suspeitou dos meus reais interesses. Eu nem sempre levava o corpo inteiro. Às vezes, eu removia apenas algumas partes que eu queria usar. E o que a grande maioria das mulheres tinha em comum era uma semelhança com minha mãe Augusta. Os vizinhos até passaram a perceber que a minha aparência estava se deteriorando. Eu andava sempre sujo e sempre cheirava mal. E eles também notaram que minha fazenda tinha um cheiro ruim. Só que como eu acumulava muito lixo, era simpático com todo mundo e tinha perdido toda a minha família, ninguém nunca chamou a polícia. Todas as vezes que eu fazia essas visitas no cemitério, eu estava em um estado confuso mental. Às vezes, eu não me lembrava muito do que eu tinha feito. Eu confessei ter matado 2 mulheres, a Mary e a Bernice. E também crimes relacionados a outras 11 pessoas. Só que a polícia encontrou partes diferentes de corpos de 12 pessoas na minha casa. Eu nunca consegui exumar o corpo da minha própria mãe. Isso porque ela foi enterrada em uma parte muito arenosa do terreno do cemitério. Depois que os peritos fotografaram todos os objetos que tinham na minha casa, eles foram destruídos. E hoje circulam na internet várias imagens que são atribuídas a mim. Meu julgamento aconteceu em novembro de 1957. Eu me declarei inocente por insanidade. E pelas análises dos psiquiatras, eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Por conta disso, eu não poderia ser julgado pelos meus atos. E fui levado para o Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos. E lá eu fiquei por 11 anos. Depois desses 11 anos, eu fui levado de novo a julgamento. Porque alguns médicos estavam me considerando estável para isso. Só que, sob juramento, um psiquiatra falou a favor de mim, dizendo que o assassinato da Bernice podia não ter sido intencional. Eu alegava que a arma disparou enquanto eu estava manuseando ela na loja de ferragens, e que depois eu não me lembrava do que tinha acontecido. Eu até fui considerado culpado em 68 por um juiz. Mas em um segundo julgamento, que contei com a participação de diversos médicos, eu fui de novo considerado inocente por motivo de insanidade. E aí eu fiquei nesse hospital psiquiátrico até o ano da minha morte, em 1984. Depois disso, eu fui enterrado ao lado da minha mãe. No hospital, eu era considerado um paciente modelo pelos funcionários. A casa da fazenda em que eu morei pegou fogo misteriosamente. Até o carro em que eu transportava os corpos foi para leilão. E vendido por $700 para um dono de um circo. Eu inspirei diversos assassinos da cultura pop em vários filmes. Incluindo o Michael Myers, a máscara, dizem que é inspirada na máscara de pele que eu fiz. Você conhecia minha história? Assistiu à série Monstros contando minha história? O que achou desse caso? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe e siga o perfil para mais histórias.